nosso painel com o querido Alexandre Aguiar. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos. A gente dá início a mais esse evento da OAB, a nossa plenária virtual, aqui presente o doutor Alexandre Aguiar, nosso expositor, com muita alegria. Gostaria de saudar os integrantes dessa reunião, desta plenária aqui, com muita felicidade, os representantes do Poder Legislativo, Executivo, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Vitória da Conquista, aos presidentes de comissões aqui presentes, aos ativistas, aos nossos artistas, a todos que estão aqui somando e contribuindo com essa pauta tão importante quanto é a nossa cultura. Em especial, a nossa cultura tão rica, a nossa cultura nordestina, nossa cultura do sertão. Fico muito feliz e, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, a gente declara aberta essa solenidade. Desta forma, e cumprimentando a todos, eu gostaria de passar a palavra com muito carinho para Alexandre Almeida Aguiar, nosso expositor, para falar um pouquinho sobre esse pacote de leis e também para se apresentar melhor. Fiquem à vontade, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todas as pessoas que comparecem a este painel virtual. Quero agradecer o convite da CDH da OAB Conquista, a quem cumprimento na pessoa do amigo e colega Murilo Araújo, extensiva a toda a subseção da OAB, na pessoa do nosso estimado presidente Ronaldo Soares, que não pôde estar presente por motivo de viagem, mas deixo aqui também o meu abraço, a todas as autoridades aqui presentes e representadas, também cumprimento afetivamente, neste painel que decidimos intitular por Convergência Cultural Municipal. Vejo aqui pessoas amigas, de modo que peço de antemão, me desculpem por quaisquer falhas, tá? Eu peço ainda que, caso eu me alongue, seja interrompido, tá certo? Às vezes eu falo um pouquinho a mais. Então, vou tentar ser breve e objetivo no conteúdo que estamos tentando abordar hoje aqui. A convite, venho para tentar falar sobre o requerimento que protocolei no Conselho Municipal de Cultura, visando a chancela do Conselho para a inclusão prioritária no Plano Municipal de Cultura do encaminhamento de uma proposta com o pacote de leis municipais ordinárias da cultura, pela chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo local, como forma de tentar aprimorar a execuibilidade do Sistema Municipal de Cultura em Vitória da Conquista. O nosso presidente Murilo Araújo mencionou que a CDH tem interesse em dialogar a temática para sensibilizarmos a advocacia, a população, as autoridades conquistenses e, assim, certamente a Ordem dos Advogados pode servir como facilitadora no avanço dessa pauta junto ao poder público local. Então, na condição de ativista da cultura, só tenho a agradecer por essa acolhida aqui dos colegas e amigos. Quando a comissão manifestou interesse em falar do tema, a sugestão foi intitularmos este encontro de Convergência Cultural Municipal, em homenagem ao recente movimento da sociedade civil brasileira de convergência cultural nacional, em que as pessoas, no ano passado, se mobilizaram pelo projeto de lei de autoria da deputada Benedita da Silva e relatoria da deputada Jandira Fegali, ambas do Rio de Janeiro. E pela iniciativa, o setor cultural conquistou a aprovação por votação da maioria absoluta dos partidos, com presença no Congresso Nacional, na edição da Lei de Emergência Cultural, que foi denominada Aldir Blanc, que, a partir da sanção do presidente da República, destinou aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios os recursos superavitários do Fundo Nacional de Cultura em apoio e socorro emergencial ao setor cultural durante essa calamidade que nos assola, que é a pandemia da Covid-19. Certo? O historiador e agente cultural Célio Turino, nacionalmente reconhecido por contribuições com a cultura, recentemente chegou a mencionar
na Conferência Municipal de Cultura da cidade de Maringá, salvo engano, que o Brasil só sairá do labirinto quando se reencontrar com a cultura. Né? E o que é cultura? Cultura é tudo, é fundamental. Não sendo demais lembrar que somos da terra do cineasta Glauber Rocha, artífice do Movimento Nacional de Cinema Novo no século passado, que fez filmes de reconhecimento artístico e cultural universal. Do ponto de vista econômico e social, estudos mencionam que o setor da cultura responde por cerca de 2,64% do PIB brasileiro. E entre os trabalhadores da cultura, temos cerca de aproximadamente 5,5 milhões de pessoas que trabalham nas diversas atividades do setor cultural. Além de, em 2018, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, ter indicado que, via lei de incentivo, a cada R$ 1 investido na cultura, R$ 1,59 retorna à sociedade. Como foi divulgado aí no card, pela assessoria aí da nossa CDH, desse nosso encontro, eu sou advogado previdenciarista. Então, eu vou levantar aqui um argumento apenas para que os amigos e colegas comecem a refletir, a pensar no assunto, como ponto de vista de que os trabalhadores da cultura talvez sejam os primeiros trabalhadores urbanos que precisem ser incluídos na relação de segurados especiais da Previdência Social, juntamente com os trabalhadores rurais e os pescadores. Volto a mencionar, são 5,5 milhões de trabalhadores da cultura, aproximadamente. Estima-se que sejam 5,5 milhões de trabalhadores da cultura. Então, é importante a gente pensar na possibilidade de incluir estes trabalhadores da cultura como segurados especiais da Previdência Social. No Brasil, temos um impasse. O impasse é a desigualdade, que atrapalha o pleno exercício dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Este impasse da desigualdade tem deixado nossa geração ansiosa, o que amplia nossa parcialidade e passionalidade em tentar solucionar nossos problemas, onde a carência e a vulnerabilidade têm estabelecido o interesse de agir. Porém, nós precisamos ter cautela ao defender a soberania popular, em sintonia com as prerrogativas da advocacia, para não nos perdermos. Essa é uma grande questão, né? Como a cidadania em geral, a advocacia também tem experimentado os reflexos destes tempos difíceis. E penso que nossa tarefa seja buscar caminhos para superar este impasse gerador da crise ou das crises atuais, né? Modo que, em meio ao conjunto de coisas inconstitucionais que seguem acontecendo no Brasil, o nosso sistema constitucional tem sido testado à exaustão, e as instituições como a OAB são o abrigo, ou seja, a fortaleza das nossas expectativas de direito. Queremos o setor cultural de conquista funcionando, e queremos que esse setor funcione bem. Então, dialogar este tema na OAB é tentar cooperar com a democracia de alta intensidade. Com o republicanismo, né, foi estabelecida a tríplice consagração dos valores: liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, a violação desse conjunto de princípios se acentua, sobretudo na véspera de rupturas, e nas rupturas, a história da humanidade não pode nos deixar esquecer que o maior impacto do século XX foi a Segunda Guerra Mundial, quando, a partir daquela guerra, após os conflitos, onde se estima que entre 70 e 85 milhões de pessoas foram mortas, das quais cerca de 50 milhões eram civis, declarado o fim da guerra, após o lançamento das bombas atômicas, as nações se uniram
para buscar estabelecer métodos internacionais de preservação da paz. E assim editou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Então, o nosso cotidiano nacional vem sendo preenchido de parte a parte, com momentos de falta e até completa ausência de algum ou de todos esses três valores republicanos. Ou seja, temos sofrido com negativas, obstáculos e limitações de liberdade, igualdade e fraternidade, o que nos leva a turbulências que ameaçam e lesionam a vida do povo brasileiro. Então, um dos desafios da advocacia, no meu modo de pensar, talvez seja promover a harmonização de interesses constitucionais voltada à garantia da vida, por meio de agendas propositivas e positivas. E assim quero tentar convencer as pessoas sobre investir na gestão das atividades da fraternidade, cultura, arte, desportos, lazer, ciência, tecnologia e meio ambiente. Não é demais falar aqui que o Congresso Nacional recentemente aprovou o Marco Civil do Saneamento e a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. Não está dentro da nossa temática aqui, mas gostaria de deixar esse aspecto aqui registrado. Certo que atualmente temos as preocupações bioéticas, mas não podemos renunciar aos valores antropocêntricos, pois o avanço conceitual da defesa da vida na atualidade não vem sozinho. Ou seja, o que preenche e o que nos envolve nos nossos valores intrínsecos e extrínsecos, enquanto pessoas, sobretudo, quanto ao nosso patrimônio comum, assim reconhecido, é a nossa diversidade cultural, que é também consagrada via Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural em 2002. Daí entendo que precisamos harmonizar as relações antropocêntricas e biocêntricas. E este passo, na minha concepção, é através da cultura. Vitória da Conquista abriga em seus grupos populares formadores identidade e pluralismo de diversidade cultural local, que são parte integrante de um todo, né? Todo mundo tem a diversidade, e Vitória da Conquista também tem sua diversidade cultural local. Ao que temos que verificar aqui os modos de expressar, as formas de criar, fazer e viver, que integram a cultura viva, bem como as obras, objetos, documentos e edificações que constituem fontes primordiais da cultura, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico locais. Em tudo isso, precisam ser esses elementos protegidos, valorizados, conhecidos e visitados. Precisam ser difundidos. O professor Itamar, da UESB, meu pai, mencionou os caminhos da diversidade em um de seus estudos pioneiros, que foi o estudo de mestrado no ano de 99 na PUC de São Paulo. Então, eu penso que é chegada a hora de Vitória da Conquista se dedicar à gestão da cultura, para aprimorar os meios de contemplar nossa cultura. Na minha reflexão sobre o conteúdo da nossa história recente, eu gostaria aqui de ressaltar, por exemplo, que a instalação do Projeto Café em Barra do Choça, durante a gestão do saudoso governador, doutor Roberto Santos, que fez poucos dias atrás, nos deixou, faleceu, permitiu que nossa cidade, a cidade de Vitória da Conquista, por meio da cafeicultura, pudesse celebrar o nosso ajuste pioneiro de desenvolvimento local, com a interferência do Estado a favor de uma agenda positiva, ocasionando na relação capital e trabalho entre os catadores e produtores de café a mola mestra de alavancagem social e econômica por meio da cultura cafeeira. Portanto,
Eu queria destacar aqui esse exemplo doméstico de um plano político voltado à cultura, no caso, à cafeicultura, que estabeleceu resoluções econômicas, sociais e civis de desenvolvimento humano local. E o município de Vitória da Conquista, assim, se desenvolveu a partir da cafeicultura. Os setores comercial, industrial e de serviços se estabeleceram, e a democratização do acesso ao conhecimento floresceu em Conquista, com a instalação da Universidade Estadual do Sudoeste. É a partir desse legado cultural ancestral que as gerações presentes e futuras vivem e seguirão a viver por aqui. Então, hoje, nessa fala, quero destacar com ênfase a consciência cristalina que os ingredientes de harmonização dos interesses constitucionais para superar o impasse que viola e violenta a liberdade, igualdade, fraternidade e vida, estão todos colocados na mesa do café da manhã do nosso povo trabalhador e honesto de Vitória da Conquista, neste sertão da ressaca. Acordar, abrir os olhos, tomar café, escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa e sair para trabalhar são gestos culturais ordinários. São os hábitos e costumes do nosso dia a dia. Quando o filho de Dr. Gil Moreira e Dona Claudina esteve ministro da Cultura Brasileira, o nosso músico e administrador baiano, lá de Ituaçu, Gilberto Gil, cantou Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, auxiliando na percussão durante a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas. Gilberto Gil, desde os seus primeiros dias como ministro da Cultura, nos mencionou pedagogicamente que a cultura é ordinária. Ou seja, Gil passou o recado de que precisamos ter a cultura nos nossos afazeres diários. A cultura não é um evento extraordinário. Muito menos o artista é um alienígena vindo de Marte. De sorte que temos e precisamos regular a cultura para alcançarmos a gestão cultural. Daí o motivo de denominar esse pacote de leis como sendo pacote de leis ordinárias municipais da cultura, que, por sua vez, em seu conteúdo técnico, propriamente, o pacote traz leis complementares e ordinárias. Mas, na hora que o fizermos funcionar, tornará a cultura um fazer ordinário de todos os nossos dias. Desculpem. Seja na preservação e estímulo da proteção do patrimônio cultural, ou seja, na cultura viva, especialmente nas 7 artes: arquitetura, escultura, pintura, música, literatura, dança e cinema. Então, eu estou me valendo deste nosso encontro aqui para sugerir que temos prioritariamente de fazer funcionar esse Sistema Municipal de Cultura de Vitória da Conquista, em complementaridade ao que dispõem os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, em sintonia com os sistemas estadual e nacional de cultura da Bahia e do Brasil, que estabelecem legalmente os meios de garantir o direito à cultura para todas as pessoas, indistintamente. E, por isso, após analisar a Lei Orgânica Municipal de Vitória da Conquista, a LOM, e o conjunto de legislações da cultura local, foi possível perceber, no Conselho Municipal de Cultura, um espaço indispensável ao Estado democrático e republicano de direitos, para que os conselheiros de cultura, então, tenham a prerrogativa e possam aconselhar a prefeita municipal que adote o pacote de leis ordinárias da cultura. Qual é a pretensão do pacote de leis ordinárias da cultura? A ideia é que o município de Vitória da Conquista, se valendo de sua autonomia política, administrativa e financeira, possa ter entre seus regramentos as normas locais de cultura que
não são sequer novidade. E, na realidade, são institutos jurídicos de legislação comparada. Eu não estou propondo nada novo, né? Esses institutos jurídicos de legislação comparada já funcionam em outras cidades brasileiras. E, respeitadas as peculiaridades locais de conquista, que esses instrumentos possam fazer a gestão cultural aqui de conquista ter eficácia. Então, nós precisamos, e eu estou propondo no pacote de leis ordinárias, primeiramente, que precisamos criar a lei da Fundação Municipal de Cultura, onde a Fundação Municipal de Cultura assim será semelhante e equiparada ao que é a Fundação Gregório de Matos de Salvador, ao IPAC, a nível estadual, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural Estadual, ou mesmo ao IFAM, que em nível federal, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então, a Fundação Municipal de Cultura vai cuidar do patrimônio material e imaterial de Vitória da Conquista a nível local, como o IPAC cuida a nível estadual e o IFAM a nível nacional. Nós precisamos da lei da Fundação Municipal de Cultura. Se não tiver a lei da Fundação Municipal de Cultura, nós não conseguiremos fazer a política pública cultural indireta, que é necessária, essencial, para que a proteção e o estímulo à proteção e à preservação do patrimônio possa acontecer. Então, na mesma linha, nós precisamos criar a Lei Municipal de Proteção e Estímulo à Preservação do Patrimônio Cultural local, que vai revogar as disposições de uma lei municipal que já existe, que é a Lei 707/93, mas que, com a evolução do pensamento sobre o direito cultural, essa lei precisa de adequações, então ela precisa ser atualizada. Não é o desprestígio à lei, nem muito menos aos contribuintes públicos de conquista, mas a necessidade de que essa lei avance no tempo para acompanhar, né, e assegurar a modernização da política pública de proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural, com o tombamento e o registro do patrimônio cultural material, os imóveis históricos, né, os sítios arqueológicos, a tumba do primeiro do colonizador de conquista, né, a herança dos povos originais, pataxós, mongóiós e botocudos, os resquícios desses povos que por aqui estiveram. Então, é o patrimônio material. E também o patrimônio imaterial que precisa ser registrado, né? Aquela receita de um chimango, que aquela nossa avó fazia aquele chimango, aquela receita interessante, precisa ser registrado como patrimônio imaterial local através da Fundação Municipal de Cultura e precisa da lei, né? A lei da Fundação e a lei de proteção e estima a preservação do patrimônio. Precisamos ainda criar a lei da empresa pública municipal de cinema e audiovisual, que se equipara ao que é hoje a Rio Filme, no Rio de Janeiro, de modo que o município de Vitória da Conquista possa investir na produção pública industrial de cinema e audiovisual para a cidade se expressar na sétima arte, dada a paixão natural da cidade pelo cinema. Conquista é a cidade do cineasta pioneiro e detém curso de cinema na universidade pública. Nós precisamos, para além de consumir cinema, nós precisamos produzir cinema industrialmente. Então, não basta simplesmente ter a sala do saudoso Cine Madrigal para assistir filme que vem do estrangeiro para cá, ou ter as salas atuais dos shoppings. Nós precisamos ter uma indústria de cinema aqui. E a empresa pública de cinema vai exercer o papel de investir nessa atividade com a finalidade de alcançar resultados, de nos mostrarmos na tela ao mundo. Ou seja, nós vamos mostrar para o mundo quem somos nós e o mundo nos compreender dentro do que nós somos, pessoas do sertão, pessoas de Vitória da Conquista, do nosso lugar. E precisamos ainda criar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, para que o município possa estabelecer os critérios de destinação da fonte de custeio da cultura, com fatia ou percentual minimamente possível e aceitável,
das receitas tributáveis do município, a realizar gestão das atividades da cultura local. É a fonte de custeio. De onde vai sair os recursos para movimentar essas engrenagens da cultura? Então, o município vai colaborar com uma parcela mínima. Não é destinar os recursos do município simplesmente para isso, mas uma parcela mínima tributável, por lei, que permita existir as atividades da cultura. E isso é plenamente viável. São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Florianópolis tem. Isso vai colocar a Conquista na atualidade, na contemporaneidade do processo. Então, eu queria aqui voltar a mencionar que esses instrumentos de gestão jurídico-legislativas comparadas da cultura já estão efetivados sistematicamente nessas principais cidades do Brasil. E Vitória da Conquista precisa dar esse passo para colocar nossa cidade em sintonia com a contemporaneidade. Estou sendo até um pouco repetitivo nesse aspecto, mas preciso frisar isso, pois eu tenho visto pessoas manifestar o interesse de tornar a Vitória da Conquista em uma zona metropolitana. E qualquer zona metropolitana que se preze tem de ser cosmopolita, pulsante, vibrante e engajada. Uma vez editada a legislação municipal ordinária da cultura, ao executar a gestão cultural local, teremos a chance de efetuar a captação de recursos nacionais e estrangeiros, de fontes não reembolsáveis, que tenham interesse em apenas verificar o sucesso da empresa cultural local, de sorte que transformaremos o município em um soft power, um poder suave da cultura do sertão, com a presença e expressão quantitativa e qualitativa das 7 artes. Este assunto envolve uma proposta audaciosa, que pode gerar emprego e renda e erradicar a pobreza. Nós temos, segundo o IBGE 2019, cerca de 90 mil pessoas no entorno de Vitória da Conquista e suas periferias, vivendo com receita igual ou inferior a R$ 400 mensais. Então, nós precisamos desempenhar as atividades culturais, porque mais do que um ponto de vista econômico, e não quero aqui achar que eu sou megalomaníaco, não é isso, mas as atividades da cultura, como o cinema e o audiovisual, são ligadas à economia criativa, um setor que faz circular, segundo o Manual de Economia Criativa de John Hawkins, uma receita na ordem de 2,7 trilhões de dólares no mundo por ano. Então, eu estou trazendo esse aspecto econômico atrelado à questão do direito, são ciências sociais aplicadas, ao tempo que Vitória da Conquista, se organizando, poderá promover a alavancagem do setor cultural. E é possível que, em médio prazo, sejamos capazes de superar o impasse, já aqui mencionado, que atrapalha os encaminhamentos civis, políticos, sociais e econômicos, com a conjugação indivisível dessas grandezas através da cultura, assegurando liberdade, igualdade, fraternidade e vida às pessoas na busca de viver sem abusos, sem violências e violações. Para concluir, eu já me alonguei bastante, né? Menciono que o requerimento do pacote de leis da cultura está protocolado no Conselho Municipal de Cultura desde o dia 11 de abril, que foi um domingo, mas a contar do dia útil, desde o dia 12 de abril de 2021. Está lá protocolado. E a última sessão ordinária da atual diretoria do Conselho de Cultura será ainda essa semana, neste dia 14 de maio. Então, eu espero que os conselheiros aprovem o envio do requerimento denominado de pacote de leis ordinárias da cultura à sua excelência, a prefeita municipal, Sheila Lemos, com que pedimos pela elaboração e encaminhamento do pacote de leis ordinárias da cultura para aprovação pelo Poder Legislativo e posterior sanção do Poder Executivo. Eu queria explicar que esse pacote de leis ordinárias da cultura é apenas uma nomenclatura e seus instrumentos legislativos vão servir
muito mais para complementar o funcionamento do Sistema Municipal de Cultura do que qualquer outra coisa. Desde que contemos ainda com a aprovação através do processo legislativo dessas normas, né? Então, nós dependemos que o poder público nos dê a lei. Se o poder público não nos der a lei, a iniciativa, a livre iniciativa, o setor privado, a universidade, outros investidores externos não terão como chegar a acessar a Vitória da Conquista e fazer a questão funcionar. Se o poder público vai bem, a iniciativa privada também vai bem. E nós precisamos harmonizar o interesse público e privado de modo a fazer essa situação funcionar, para gerar emprego e renda, para proteger a cidade de Vitória da Conquista. A atual gestão do Conselho Municipal de Cultura vai encerrar o mandato também no dia 11 de junho de 2021. E caso o requerimento no 14 de maio, esperamos que nesse tempo seja feita ordinária, que o Conselho de Cultura, inclusive, já mencionou de sua disponibilidade de fazer a sessão. Conversei com alguns conselheiros, eles me disseram que vão tentar fazer uma sessão extraordinária, mas caso não faça, deixo aqui como proposta e pedido que a subseção da OAB, de maneira suplementar, esteja próxima a esse assunto, encaminhe o pacote de leis à prefeita, ou que o mandato de algum vereador faça indicação legislativa nesse sentido. O certo é que não irei abrir mão de promover esse debate democrático junto às autoridades, certo? Eu queria aqui, por último, deixar como sugestão, AB, meu estimado amigo Ronaldo Soares, com a atuação da Comissão de Direitos Humanos. Esse assunto é da Comissão de Direitos Humanos, nosso querido Murilo, para bater esse papo aqui, para que converse com a prefeita municipal, com a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e o Conselho Municipal de Cultura, sobre a possibilidade da Ordem dos Advogados assumir a curadoria de uma Conferência Municipal Extraordinária de Cultura, de maneira suprapartidária, de maneira republicana e democrática, né? E que essa conferência extraordinária, essa Conferência Municipal Extraordinária de Cultura, possa acontecer no final do mês de agosto deste ano, considerando a pandemia. Nós não estamos tendo uma série de eventos na cidade, então fazer uma Conferência Municipal de Cultura, na forma do artigo 45 da Lei do Sistema Municipal de Cultura, a Lei 2106 de 2016, que criou o Sistema Municipal de Cultura, para atualizar e colocar em dia toda a pauta dos direitos humanos fundamentais da cultura em nossa querida Vitória da Conquista. Sobre a cultura funcionar e bem, nós temos também que observar a política de segurança pública. O Brasil tem adotado como disciplina da política de segurança pública, a política de segurança pública direta, né, ostensiva, com combate direto à criminalidade. Não sou contra a política de segurança pública direta, mas, além da política de segurança pública direta, nós talvez possamos, através das atividades da fraternidade, estabelecer uma política de segurança pública indireta. Isso é criminologia. Então, os criminólogos já apontam. Nós precisamos tentar pautar uma política de segurança pública indireta, e é através da cultura, é através de exemplos do cotidiano. Nós temos aqui o Cristo Mário Cravo, que era um lugar que não estava sendo visitado, que estava sofrendo pânico, pavor social de aproximação, devido à possibilidade de acontecer fatos violentos. E a sociedade resolveu abraçar o Cristo, resolveu passar o final de tarde no Cristo, e o Cristo foi humanizado, devolvido ao convívio da sociedade. Então, foi através de uma prática cultural, através de uma prática lúdica, de lazer, numa tarde no Cristo, que nós conseguimos reaver o Cristo.
é uma política de segurança pública indireta. Então, uma parte dos recursos públicos temos que usar por esse meio. O governador da República é o responsável, o governador do Estado, desculpem, é o responsável direto pela segurança pública. Mas todos nós somos responsáveis indiretos pela segurança pública, pela nossa segurança e pela segurança dos outros, certo? Então, eu deixo aqui essa mensagem, que acrescentei esse tópico da segurança pública aqui no finalzinho. E últimas palavras, queria aqui mencionar uma poesia de minha autoria, que está sendo musicada a pedido, né, pelo músico e cantor pernambucano, filho afetivo de nossa conquista, o meu amigo Mandy Souza. Essa poesia eu fiz em razão ao meu distanciamento de Conquista. Eu tenho muito desejo de voltar à Conquista, e um dia eu me emocionei com algumas circunstâncias aqui de Conquista e resolvi homenagear meu pai e a cidade com essa poesia, né? O nome é Baianidade Discreta do Sertão. Uma vez que ele etnografou a liberdade de crença e culto religioso em Vitória da Conquista, fez o primeiro mapa religioso de uma cidade brasileira, que é o mapa da diversidade religiosa de Vitória da Conquista, está lá na universidade, né, nos seus estudos, primeiro na dissertação de mestrado, depois na tese de doutorado. E a poesia é assim: Baianidade discreta do sertão. Conquista é um pedaço da gente. Quem se encanta é que sente. Está no coração. O axé é jeito que existe. Baianidade discreta do nosso sertão. Há quem sabe a maneira modesta que essa gente empresta em tanta devoção. É uma fé do axé de verdade. É uma fé que supera a maldade. É o cheiro do perfume das rosas, são as flores na diversidade. É a paz, tolerância que arde, os orixás são deuses do povão. Eu vou sambar nessa democracia, micaretas de outros dias, sem sofrimento vou dizer. A alegria é tudo o que eu queria, já é tempo de entender. Venha para cá, chega com sinceridade, se for para chorar metade, vai ser só de emoção. Não quero ir embora, nem deixar a nossa terra. Se eu pudesse viver nela, não teria perseguição. Só queria amor no meu sertão. É isso. Obrigado. Espero, com essas palavras, ter honrado meu juramento em defender a Constituição Federal e que, assim, Deus nos ajude. Obrigado pela audiência e paciência dos colegas. Espero ter, de alguma maneira, colaborado com o encontro. Agradeço em nome da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Subseção Vitória da Conquista, com os membros aqui presentes, deixando um abraço para a nossa vice-presidente, doutora Maria Carvalho, a Aldrin Góes, aqui representante também do gabinete do vereador delegado doutor Marcos Vinícius, né, Valdemir Dias, que aqui passou, doutor Carlos Eduardo Alves, né, doutor Rafael Matos, doutora Gina, aqui passou tanta gente boa durante esse momento que a gente fica com o coração imensamente feliz. Em especial, também deixo agradecimento a quem pôde proporcionar esse momento, né, pela OAB, Maria Fernanda. Maria, muito obrigado, Fernanda. Você sempre muito gentil conosco aqui. Levarei o requerimento aqui apresentado para a disposição da diretoria executiva da OAB, subseção Vitória da Conquista, e levarei com muito carinho, em uma página o requerimento e em outra essa belíssima poesia. Que coisa linda, viu? Isso engrandece a alma, engrandece nossa vida, e o caminho é engrandecer nossa Vitória da Conquista e a nossa cultura. Deixo um abraço para cada um presente nesse encontro, esse encontro que é um ícone, é um marco, é um encontro de diálogo e de construção. Que alegria, que noite proveitosa. Dessa forma, a gente encerra a nossa plenária virtual, agradecendo a todos os presentes aqui e deixando por última mensagem do doutor Alexandre Aguiar. Murilo, eu queria, assim, humildemente agradecer a oportunidade, dizer da satisfação, espero ter conseguido me expressar e buscar ser compreendido pelas pessoas que estão envolvidas no conteúdo cotidiano
da cultura e da gestão pública em Vitória da Conquista. Os direitos humanos, eles são indivisíveis. Nós não podemos cuidar só da economia e esquecer da cultura. Nós não podemos cuidar só da questão social e esquecer da cultura. Aliás, eu penso que é através da cultura que nós vamos resolver a questão econômica, a questão social, política e civil. Isso é uma opinião pessoal minha, eu tenho no íntimo isso aqui, tanto é que trouxe o exemplo do café aqui, da cafeicultura, né? Então, muito obrigado mesmo. Eu queria, assim, deixar meu abraço afetuoso a todos os colegas, dizer que é uma honra eu ter conseguido falar aqui por quase 45 minutos e contado com a paciência de vocês em me ouvir. Deve estar todo mundo cansado. Então, deixo meu abraço a todos os colegas advogados, na pessoa do nosso querido Ronaldão. E, assim, essa sucessão da OAB de Vitória da Conquista me emociona. Sempre fui muito bem acolhido aqui. E fica, assim, a minha gratidão pela oportunidade. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todas.